Bom dia, vamos então dar início à nossa aula de matemática. Hoje vamos falar de um tema novo, que são os números simétricos e valor absoluto do número. Espero que continuem com o vosso empenho. Vamos então dar início ao trabalho. Não sei se o professor Ricardo também quer dar umas palavrinhas. E só para vos dar aqui um olá, enfim, a dizer que nós também estamos com saudades vossas, de ver as vossas caras. Nós esperamos que esteja tudo bem convosco, e de partilhando connosco como é que está a correr, o que é que está a ser mais difícil, pode ser em privado, para nós também irmos ajustando aqui as aulas e ficar cada vez melhor, está bem? Isso foi um trabalho para esta semana que é quarta, né? Quarta semana. O tempo está passando, por isso vamos dar aqui o último sprint, são as últimas 5 semanas. Mantenham aí uma boa rotina de estudo, prioridades primeiro, né, o que devem fazer, e depois relaxem um bocadinho, também é importante, ajudem a vossa família, e é isso. Então vamos lá. E não se esqueçam também que, mesmo aqueles colegas que ainda não estão aqui connosco, já sabem, se tiverem a oportunidade de contactá-los, trazê-los para aqui, que é sempre importante. Está? Vamos lá então dar início então ao assunto 2. É muito importante o estudo autónomo, aquilo que vocês têm realizado nestes tempos. Vocês têm de procurar entender os conteúdos por vocês mesmos. E a nossa sugestão agora é que comecem por abrir o vosso manual no volume 2 e ler as páginas 76 e 77. Para isso, então colocam agora o vídeo em pausa. Agora que já leram as páginas 76 e 77, vão agora colocar o vosso vídeo em play e vamos juntos rever aquilo que acabaste de estudar. Então, o que é que vocês leram nessas páginas? Se tiver a oportunidade, então, vamos considerar esta reta numérica. Temos aqui uma reta numérica e nós podemos aqui observar aqui o ponto A. O ponto A, olhando aqui para a reta, o que é que representa-se pelo número racional 5, enquanto a sua abscissa é 5. Não há dúvidas, o A encontra-se na posição 5, da reta numérica. Mas reparem no seguinte, há pontos que o ponto A encontra-se à direita da origem. A origem estava ali no ponto O. Por isso é que é o número racional 5, onde uma unidade, 2, 3, 4, 5, por aí indica. Mas a reta numérica também tinha continuado para o lado esquerdo. Reparem o ponto B. Ponto B, porque há números negativos. É importante a partir de hoje vocês também terem, e vocês já contactaram com números negativos. Reparem que o ponto B está na posição menos 5. A sua abscissa é o número racional negativo menos 5. Porquê que é menos 5? Repara, vamos então aqui para a origem. Está no ponto O. O que é que aconteceu? Está do lado esquerdo da reta, que está aqui a azul. Então, a posição aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. O ponto B está a 5 de distância do ponto O, exatamente do ponto B, está a 5 unidades de distância, mas para o lado esquerdo. Como está para o lado esquerdo, designa-se então pelo número menos 5. O ponto B é o número menos 5. O A está à mesma distância, sim senhora, do ponto B, mas está para o lado direito da origem. Uma unidade, 2, 3, 4, 5. Então é o número racional 5. Então todos os pontos que se encontram à direita da origem são números positivos. À esquerda da origem vão ser números negativos. E o O, neste caso é a origem, nem é positivo nem é negativo. Nós vamos depois mais para a frente explicar melhor esta situação. Continuando. Podemos, como eu já falei, o ponto A e B, o que é que está? Estão à mesma distância da origem, embora para semirretas opostas, o A à direita da origem e o B à esquerda da origem. Mas ambos estão à mesma distância da origem, que neste caso é 5, enquanto são uma distância de 5 da origem. Aquilo como eu já tinha dito anteriormente, o 0 não é considerado nem número positivo, nem número negativo. O 0 está aqui, está ali na origem. Todos os pontos que estão na semirreta à direita do 0, a origem, designam-se por números racionais positivos. Se estiver do lado esquerdo na semirreta, que se encontra do lado esquerdo da reta numérica, é os números racionais negativos. Por isso é que o B era o número racional, como nós falamos, o número racional menos 5, e o A o número racional 5.
É importante também terem sempre presente que a cada ponto da reta numérica chamamos a abscissa desse ponto. Se perguntasse qual é que era a abscissa do ponto A, era a abscissa 5. Qual é que era então a abscissa do B? Era o menos 5. A abscissa desse ponto, no fundo, é o localizar onde é que esse ponto está localizado nessa reta numérica. Aqui, como síntese da reta numérica que ainda anteriormente foi apresentada, reparem que os pontos A e B são imagens, nós já falámos da reflexão central, quando estávamos a falar das isometrias, reparem que os pontos A e B são imagens um do outro, segundo uma reflexão central de centro A. Porquê? Porque eles fizeram, no fundo, são imagens de uma rotação de 180 graus. Por isso, quando isso acontece, dizem-se que os números são simétricos entre si. Quando eles são imagens um do outro, uma reflexão central, são simétricos entre si. Por exemplo, o simétrico do 5 é o menos 5. Por exemplo, e vice-versa. O simétrico de menos 5 era o ponto 5. E assim sucessivamente. Por exemplo, qual é que era o simétrico, por exemplo, do número 2? Por exemplo, o simétrico 2 está ali na parte, ali, está aqui o ponto 2. Qual é que é o simétrico do ponto 2? Se tem que estar, é o ponto, agora do lado esquerdo, a semirreta do lado esquerdo, a semirreta oposta era o ponto menos 2, exatamente. Os pontos 2 e menos 2 são simétricos entre si. Um é positivo, o outro é negativo. Outros exemplos. Por exemplo, temos aqui novamente uma reta numérica, temos ali a origem, temos que olhar sempre para a origem. Repare que os pontos A e B também se encontram à mesma distância da origem. Neste caso, repare que a reta numérica segue, por exemplo, a humanidade está dividida em 3 partes iguais, não interessa, 1/3, cada uma das partes valia a terça parte, 1/3, 2/3 e 3/3, que era o ponto 1. Mas olha, repare que o ponto B está a uma distância de 1 da origem. O A também está a uma distância de 1 da origem, mas no sentido oposto. Um é positivo, outro é negativo. Então os pontos A e B são simétricos entre si. O menos 1 e o 1 são números simétricos. O mesmo acontece com os números fracionários. Por exemplo, temos ali a indicação do 7/3, que é o ponto D. Qual é que é o simétrico do ponto D? Exatamente, é o ponto C. Está do lado esquerdo. Então, 7/3 e menos 7/3 são números simétricos. Isto também acontece nos números fracionários. Agora, a situação do número 0. Qual será o simétrico do 0? Reparem, o 0, qual é a distância que ele está da origem? Ele está na própria origem. Então, o 0 é o simétrico de si mesmo. O 0, se perguntarem qual é o simétrico do 0, é ele mesmo. Vamos agora, então, praticar. Se perguntassem assim, qual o número simétrico dos seguintes pontos? Nós ali observamos reta numérica, mas vamos imaginar que tínhamos uma pergunta, menos 7. Qual é que é então o número simétrico de menos 7? Exatamente, é o número 7. O simétrico de menos 7, o simétrico é 7, porque era aquele ponto que estava à mesma distância, se fôssemos entender a questão da reta numérica. Mas agora não é preciso estar sempre com a reta, só se quem tiver dúvidas é que pode recorrer. Então qual é que é o simétrico do número positivo 32? O simétrico do número positivo 32, certamente é o simétrico, é o número menos 32. O simétrico do número negativo vai dar um número positivo e o simétrico do número positivo é um número negativo. E agora temos aquela situação do 0. Qual é o simétrico do 0? Neste caso, o 0 nem é positivo nem é negativo, o simétrico do 0 é o próprio 0. Então, como aqui diz que em síntese, dois números simétricos têm sempre sinais contrários. Falando agora de outro tema, que é o valor absoluto ao módulo do número. O que é que isto consiste? Vamos outra vez observar esta reta numérica e olhando agora olhando para a origem, temos ali o 0 na origem, reparem no seguinte. O 3/4 está ali a rosa, o ponto de abscissa 3/4 está aqui e o ponto de abscissa menos 3/4 está do lado esquerdo. Reparem o seguinte, são números simétricos entre si, como nós vimos anteriormente, mas reparem, a que distância está, vamos chamar o 3/4 ponto A, vamos chamar como A,
A que distância está da origem? Exatamente, está a 3/4 da origem. Está a 3/4 da origem. Porque a unidade está dividida em 4 partes, temos 3 partes de 4. 3/4 da origem. E o ponto B, vamos chamar o B, da abscissa menos 3/4. A que distância está da origem? 1/4, 2/4, 3/4. Também está a 3/4 de distância. Nós não dizemos distância menos 3/4. As distâncias são sempre um número positivo. Então, quer o ponto A, quer o ponto B estão à mesma distância da origem, embora em sentidos contrários. Um está na parte positiva da reta, outro na parte negativa. Mas a distância é a mesma. Então, podemos dizer que quer o ponto A, quer o ponto B, têm o mesmo valor absoluto. Então, o que é este valor absoluto? Ao módulo. Também se designa por isto módulo. Quer dizer que estão à mesma distância. O valor absoluto é a distância que eles estão da origem. Então, quando A, o 3/4 está a uma distância de 3/4, a mesma coisa acontece com o menos 3/4 está a uma distância de 3/4. É como aqui, bem em baixo, aqui no exemplo. 3/4. Ou como a designação, atenção que, para nós representar o valor absoluto, está aqui do lado direito, representa-se por quê? Por são duas barras. Chamam-se módulos. Atenção que não é parênteses. Quando nós queremos dizer o módulo do número, temos que colocar, chama-se módulos. Por exemplo, se eu quisesse pôr o módulo de menos 5, como é que colocava? Chegava aqui, punha os módulos, menos 5, entre módulos. Nada de pôr parênteses. Isto designa-se por menos 5. Reparem que os parênteses assim, arredondado. Não é assim que se coloca. Temos que colocar assim mesmo, assim, módulo como fosse ali, tipo 2 segmentos de reta entre o número. Então aqui está, qual é que é a distância do menos 1? Vamos agora a outro exemplo. A distância do menos 1 à origem, números inteiros. O menos 1 à origem, a que distância está da origem? Está a uma distância de 1. Então dizemos que o valor absoluto de menos 1 é 1. O mesmo acontecia com o 1. O 1 ali, que está do lado direito da reta numérica, qual é que era o valor absoluto ao módulo de 1? Era 1, porque está a uma distância de 1 da origem. E aqueles dois exemplos dos números fracionários 3/4 e menos 3/4. 3/4, o valor absoluto ao módulo de 3/4, é igual ao módulo de menos 3/4. Qual é o valor? É o valor de 3/4. Reparem, enquanto os números simétricos era aquela situação de ter sinais contrários, aqui o valor absoluto ao módulo do número são sempre números positivos, porque são distâncias. Estamos a falar de distâncias. Vamos agora mesmo para exemplo, para vocês perceberem melhor. Não se esqueçam disto. O valor absoluto é sempre a distância que a abscissa desse ponto está em relação à origem, a distância do ponto da origem. Por isso é que nunca podem agora confundir porque o valor absoluto do número é um número negativo. Nunca é um número negativo, é sempre um número positivo. Vamos agora ver exemplos. Sendo assim, vamos imaginar que nós pedíamos para indicar qual o valor absoluto ao módulo, pode aparecer a pedir o valor absoluto ao módulo, está a falar da mesma coisa, dos seguintes pontos. Qual é então o valor absoluto de menos 7? O valor absoluto de menos 7 é que é? É 7. Claro que o simétrico é 7, é verdade. Mas qual é que é o valor absoluto de menos 7? O valor absoluto de menos 7 é que é exatamente 7. Isto aqui, deixa-me só interromper, Manel. Isto como é tudo improvisado, isto foi um copy-paste meu. Isto aqui para ficar direitinho, até podemos alterar. Aqui é um erro nosso, por isso a resposta seria o valor absoluto, não é? Exatamente. Então o valor absoluto de menos 7, e até podemos construir as de outras então. E qual é o valor absoluto então de 32? A que distância está 32? O valor absoluto é 32. Temos que tirar ali o menos, o valor absoluto é 32. Exatamente, que eu copiei isto lá de cima. E o valor absoluto é 0, exatamente. Então vamos lá. Vocês aí em casa estavam a dizer, epá, eles enganaram-se, mas estávamos atentos. Não, até nem nos enganámos. Foi de propósito, foi isto. O que acontece é que, se repararem, o simétrico de menos 7 é mesmo 7. Mas aqui, como estava a perguntar qual o valor absoluto, então, qual é o valor absoluto de menos 7? O valor absoluto é 7, porque a distância com menos 7 está da origem é 7. Qual é que é o valor absoluto, por exemplo, a linha B do 32? O valor absoluto do 32 é o próprio 32, porque ele está a 32 da origem. E se pedissem agora o valor absoluto do número 0? A que distância está o 0 da origem? Está a 0 de distância, então o valor absoluto do 0 é o próprio número, é 0. É muito fácil então de perceber. O valor absoluto, então, no fundo, é a distância que esse número está da origem e dá sempre um número positivo.
quando são já números positivos, o valor absoluto do número positivo é ele mesmo, o valor absoluto do número negativo é esse número na forma positiva, no fundo. O valor absoluto menos 7 é 7. E o 0 é o próprio número. E depois tem que... Sim, a nível de praticar, vamos só fazer mais um exemplo. Então, termina o módulo dos seguintes pontos. O módulo, né, ou o valor absoluto, é exatamente igual. Por isso, o módulo de 5, né, representa-se com 2 segmentos de reta verticais. Qual é o módulo de 5? No fundo, é este valor de distância. Exatamente, o módulo de 5 é 5, é sempre 5. E o módulo de menos 24. Boa, se disseram 24, é mesmo isso. Então, o módulo de 24 é a distância de menos 24 à origem, que é 24. Enfim, nós estamos a repetir, mas é importante repetir o óbvio 3 vezes. E por isso é que vamos repetir 3 vezes. E o módulo de 0? O módulo de 0 é 0, porque a distância de 0 a 0 é 0. Ok? Então, e mesmo em números, se fosse números fracionários, era a mesma coisa. Por exemplo, qual é que era o módulo de 1/3? É exatamente, é 1/3. E se fosse o módulo de menos 5 quartos, o módulo de menos 5 quartos era 5 quartos. E assim sucessivamente. O mesmo acontece com os números fracionários, etc. Ou seja, esta nota muito importante que é o módulo, né, ou o valor absoluto, é a distância. Né? Então é sempre um valor não negativo. Porquê que é um valor não negativo? Pode não ser um valor sempre positivo. Né? O 0 não é positivo nem negativo. Então nós dizemos não negativo para dizer que ele pode ser 0 ou positivo. Está bem? A distância vai de 0 até infinito. Então lembrem-se desta questão. Não queremos ver ninguém a dizer módulo menos 24, menos 24. Não queremos ninguém. Agora nos trabalhos não vai aparecer aí números negativos. Boa? Por isso, em síntese, o valor absoluto ou o módulo, é a mesma coisa, da abscissa, né? Ou seja, desta reta numérica horizontal, de um ponto, é sempre a distância desse ponto à origem. Okay? É ver a distância. 2 números com o mesmo valor absoluto, e sinais contrários. O que é que eles são? São simétricos, está bem? É aquilo que nós temos visto. E, por exemplo, 2 e menos 2, aqui o exemplo em baixo, são simétricos entre si, né? Logo, têm que ter o mesmo valor absoluto, né? Ou seja, 2 e menos 2 têm o valor absoluto de 2. E podemos representar desta forma. Módulo de 2 é igual a módulo de menos 2, que é igual a 2. Boa? Por isso, onde é que nós podemos aplicar? Né? Nós temos vindo a falar em matemática e muitas vezes fazemos isto nas aulas de exemplos práticos. Né? A matemática é uma disciplina prática e ela tem que ser útil no nosso dia a dia. Neste contexto, desta matéria, onde é que vocês pensam que isto poderia ser aplicado? Se quiserem, podem meter o vídeo em pausa, pensar um bocadinho e depois continuar. Vamos dar aqui 4 exemplos que eu e o professor Manel nos lembramos. Por exemplo, nas temperaturas. Né? A temperatura é um exemplo que toda a gente conhece que pode ter números positivos ou negativos. Então, qual seria o inverso de 30 graus positivos? Neste caso, qual seria o simétrico de 30 graus positivos? Seria menos 30. São temperaturas, por exemplo, do deserto. Altitudes, por exemplo, nós podemos subir uma montanha e estamos numa altitude superior a 0. Normalmente a altitude do nível do mar é o 0, é a origem, mas também podemos entrar, mergulhar no oceano, no submarino, outra coisa qualquer, e aí já vamos descer a altitude para números negativos. Estão a ver? Uma aplicação muito, muito lógica. E aquela que muitos de vocês conhecem, se calhar já se tinham lembrado, barras cronológicas. O 0 normalmente tem a ver com o nascimento de Cristo, o ano 0. Para a frente é onde nós estamos, para trás nós consideramos antes de Cristo. E normalmente não consideramos números negativos, mas o antes de Cristo é como se fosse antes de 0. E também aqui, normalmente aqui queremos nas contas bancárias que não haja o simétrico de números positivos, queremos que sejam sempre positivos, mas às vezes acontece que aquilo que nós temos no banco, o nosso saldo pode ser negativo. Nós falamos já em alguns casos, um empréstimo de uma casa, lembram-se daquela aula que falamos, um empréstimo de uma casa, na verdade é um crédito que nós temos ao banco, ou seja, é dinheiro que nós temos em negativo, que estamos a dever a alguém. Então isto é muito usado no nosso dia-a-dia, este reta numérica com números positivos e com números negativos. E pronto, e haverá outros exemplos, certamente, deixamos isso convosco. Aliás, estamos aqui à espera. E muitos deles, professor Carlos, por exemplo, eles vivem em apartamentos, se calhar facilmente vão arranjar um exemplo relacionado com o tempo que agora estamos em casa, com os apartamentos. Reparem que vocês
muito facilmente, quando estão em vossa casa, também contactam com estes números negativos, com a questão de ser simétrico. Fica esta dica para vocês verem de que é que será que estamos a falar. Pronto, assim, a nível de resumo, sabias que tudo aquilo que apenas escutas só fica na tua memória cerca de 20%, né? 80% irás provavelmente esquecer. Então, no entanto, temos boas notícias para ti. Quando tu praticas ou ensinas a outros, consegues reter aproximadamente ou até aproximadamente 95%. Né? Então, quando vamos praticar ou quando ensinamos aos outros, estes nós chamamos de métodos ativos de aprendizagem, nós vamos fazer com que o que aprendemos fique durante muitos mais anos. Né? Senão depois esquecemos, ao fim de meio ano, se não praticarmos, só ouvirmos, já não nos lembramos. Então, por isso, agora é, como vocês sabem, a hora de praticar. Mas qual é a nossa sugestão? Manual 2, da página 78 é o exercício 1, 2 e 3 e da página 79, 4 e 5. Dúvidas? Revê novamente o vídeo, lê o teu manual e se não conseguires, ou podes falar também com os teus colegas, se não conseguires estas 3 formas, fala também connosco, nós estamos aqui para te ajudar. E lanço só para aqueles que realmente percebem e acreditam que só a prática perfeita leva à perfeição, alguns exercícios que são opcionais, mas recomendados, para aguçares esta perícia na matemática, está bem? Então, quando completares os anteriores, se tiveres tempo e se sentires nesta vibração, Manual 2, volume 2, ponto de partida, é a página 76, são escolhas múltiplas, rápidas, e o exercício 6 da página 79. Sr. Manel. Olha, é como o professor Ricardo disse, está na hora de praticar, para estarmos ali na base da pirâmide, para ficar tudo aí nas vossas cabeças, bem assimilado, e agora vamos todos ao trabalho. Tudo bom e continuem assim empenhados. Até a próxima.